Olá, gente, tudo bem? Mais uma vez, seja bem-vindo ao nosso canal. Meu nome é Reginaldo Santos e nesse vídeo hoje a gente vai falar aqui um pouquinho sobre o auxílio emergencial negado, em especial para quem teve dados inconclusivos. Veja só, para quem teve dado inconclusivo, existem várias coisas que pode ter levado o seu auxílio emergencial a ser negado por dado inconclusivo. Mas nesse vídeo aqui, eu queria focar em um ponto, para você que tem mais de uma pessoa na sua família e preencheu o seu cadastro, porém na hora de você informar o grupo familiar, a composição familiar, você informou o pai, a mãe, por exemplo, e você também informou o filho, e de repente o pai também preencheu o cadastro, informou o pai, a mãe e também o filho. Baseado nas informações que a gente tinha no início, em especial lá no dia 7, era para você preencher só 2 pessoas na família teria direito ao auxílio emergencial. Então, pelo que a gente entendeu, pelo que eu acredito que a maioria absoluta das pessoas entenderam, era o seguinte: se numa família tem, por exemplo, 5 pessoas, apenas 2 tinham direito, mesmo se as demais também se encaixassem. Então, a gente teria que excluir, por exemplo, 3 pessoas da família e 2 pessoas preencherem. Porém, vamos supor que essas 2 pessoas seriam o pai e a mãe, ou que fosse um irmão, sem problema. Porém, é o seguinte, o pai ele preencheu que ele é o titular, que ele tem uma esposa, que é o cônjuge dele, a esposa, e ele tem 2 mais 3 filhos e ele informou o CPF dos filhos. Porém, a mãe também preencheu, ela informou que é casada, tem o seu esposo, que é o cônjuge, informou o CPF dele como esposo e preencheu também, informou também que tinha mais 3 filhos, informou o CPF. Essa é a forma que, na minha visão, era a informação no início, no dia 7 de abril, quando a gente começou a preencher o auxílio emergencial. Porém, agora, na entrevista do dia 30 de abril, segundo o ministro Onyx Lorenzoni, isso foi que levou milhares de pessoas a ter seu auxílio emergencial negado. Veja só que, na minha opinião, faltou uma informação da Caixa. A Caixa, no início, ela teria que informar que não podia o pai preencher o seu cadastro, informar os filhos e a mãe também. Só que não foi isso que aconteceu, a gente não tinha essa informação e hoje, na entrevista do dia 30, o ministro confirma que as pessoas que preencheram, por exemplo, o pai preencheu, informou que tem 3 filhos, a mãe também preencheu, informou que tem 3 filhos, infelizmente esse auxílio foi negado por esse motivo. Segundo o ministro Onyx Lorenzoni e também o Dr. Barreto, que é o do Dataprev, eu vou colocar aqui a entrevista deles, eles explicando, esse foi o motivo que levou milhares de auxílio emergencial negado. Não podia o pai e a mãe preencher. Segundo o ministro, se 2 pessoas da mesma família preencher o cadastro, vai ser negado um e vai ser pago para o outro. O que ele não falou é se essa pessoa que vai ser pago, se vai pagar em duplo, ou seja, vai pagar 2 vezes. Porém, ele confirma que no momento que preencher o pai e a mãe, vai usar o critério de aprovar o auxílio emergencial da mãe e vai negar o do pai. Só não confirma se o auxílio emergencial da mãe vai ser pago em duplo, ou seja, por ela e pelo esposo, ou que seja por ela e por um filho que esteja desempregado. Eu vou colocar aqui a entrevista do ministro Onyx Lorenzoni e vou dar pausa na entrevista para eu comentar alguns pontos, e também do Dr. Barreto. Porém, quando a gente terminar o vídeo, eu vou colocar novamente tanto a entrevista do Dr. Barreto como do ministro Onyx Lorenzoni, sem corte, para você ver e rever e analisar antes de você preencher novamente o pedido do seu auxílio emergencial. Vamos ver aqui a entrevista com o ministro Onyx Lorenzoni. Nós temos CPFs inconclusos. O que é isso? Isso depois o Dr. Barreto rapidamente vai explicar. Isso, por exemplo, pode estar na composição familiar, onde o pai registra uma família, a mãe registra a mesma família, e nós não podemos fechar porque nós precisamos ter clareza de quem é que é o cabeça desta família. Então, como você viu, ele confirmou, o pai registra uma família, a mãe registra a mesma família e eles não pagaram porque ele precisa saber quem é o cabeça dessa família. Então, pelo que eu entendi, vai pagar apenas para uma pessoa, não para as 2 pessoas. Então, só um teria que preencher. Essa informação, no meu ver, não foi falado no início, quando a gente começou a preencher o auxílio emergencial. São 13.600.000 pessoas. É um número importante que vão precisar entrar no aplicativo, nessa nova versão, fazer a revisão do seu cadastramento,
essa nova atualização, ela já vem como um tutorial, é uma conversa de WhatsApp facilitada para a pessoa poder preencher, para que a gente possa encontrar os elegíveis dentro deste público. Você viu que foram um número expressivo, foram mais de 13 milhões de pessoas que teve dados inconclusivos. Foi um número muito alto, uma porcentagem muito alta para preencher errado, e eu acredito que a maioria absoluta dessas pessoas caíram nessa informação. 2 pessoas da mesma família indicou o grupo familiar todo. E isso eu acredito que teria que ser melhor explicado no início para as pessoas não colocarem assim. Teria que falar: pai, mãe, apenas um preenche, porém informa o CPF das pessoas, vai ser analisado e vai ser aprovado. Uma pessoa da família vai receber, como se fosse o Bolsa Família, uma pessoa da família vai receber referente a toda a família, mas não foi falo assim. Foi falo que 2 pessoas da casa, da família, teria direito. Então, se 2 pessoas teriam direito, 2 pessoas iam preencher, e já que ela faz parte da mesma família, ela não ia colocar apenas eu, não tenho mais ninguém, não conheço ninguém, apenas eu. Já o outro seria que preencher eu mais fulano, e excluir aquela pessoa, ficou um pouco confuso. Agora veja a fala do doutor Barreto. Quando o ministro Onix deixou claro, olha, temos alguns detalhes importantes a falar, ele frisou sobre o que a gente chama dos CPFs inconclusivos. E aí vai uma mensagem para o cidadão brasileiro sobre 2 ações que nós estamos fazendo. A primeira é entender qual é o universo dos inconclusivos. São pessoas que se cadastraram no aplicativo e, ao se cadastrarem, com a ânsia, com a vontade de conseguirem receber, pela necessidade os seus recursos, tiveram mais de um membro da sua família cadastrando a própria família. A mãe que cadastra o pai e o pai também entra no seu celular e cadastra a mãe e o filho. Então, mais uma vez, só para repetir, eu peço desculpa por ser tão repetitivo, mas infelizmente esse vídeo aqui não é um vídeo de entretenimento, é um vídeo informativo e é muito importante que a gente informa com o máximo de clareza possível. Desculpa se esse vídeo ficar maçante, mas o interesse meu aqui nesse vídeo claramente é mostrar para você onde você errou. Como você viu, o doutor Barreto também repetiu o que o ministro falou antes, o pai cadastrou os filhos e a mãe cadastrou os filhos e o pai. Isso deu interferência, isso fez com que esse auxílio emergencial fosse negado por dados inconclusivos. Quando este casamento acontece, o que a gente chama de família convergente, significa que essa família cometeu um equívoco simples de arrumar, porque eu consigo identificar que 2 membros da família cadastraram a mesma família. Apesar desse cadastro estar sendo devolvido ao cidadão para que ele corrija, porque eu não consigo identificar quem é o titular, o que nós estamos, da sua família, que é o chefe da família, nós tomamos uma opção técnica de dizer que o chefe escolhido, neste caso, desta família convergente, será a mãe desta família. Então, nós, independente do que a família está corrigindo nessa versão do aplicativo, optamos por acelerar, em paralelo a ela fazer uma nova inserção, que a gente já separe esses grupos dessas famílias que nós chamamos de convergente e aceleramos também já a análise do pagamento dessas famílias, independente do tempo que ela demore a cadastrar novamente no aplicativo. Então, eu acredito que ficou bastante claro na fala do doutor Barreto, quando ele diz que há inconvergência. Porém, essa informação era para ser dada lá no início, no dia 7, quando a gente estava fazendo o primeiro cadastro. Muita gente teve auxílio emergencial negado por essa informação, por falta dessa informação. Presta bastante atenção para você, na hora de se recadastrar, refazer o pedido do seu auxílio emergencial, você não cair nesse mesmo erro, que eu não considero que seja um erro seu, e sim falta de informação da Caixa. Mas o que é importante lembrar, que mesmo para você que teve seu auxílio emergencial negado por dados inconclusivos, você tem sim direito de refazer o seu pedido do seu auxílio emergencial. Agora veja aqui nas palavras do Dr. Barreto outros motivos que levaram milhões de pessoas a preencher errado na hora de fazer o pedido do seu auxílio emergencial. Mas existe, do outro lado, nas famílias que chamamos de inconclusivas, as famílias que, por vários motivos, alteraram demais a sua composição. Na primeira versão, ainda com menos informação,
um familiar, um pai de família, pode ter colocado ele e não terminou de cadastrar seus filhos. A mãe pode ter inserido uma composição diferente do pai, porque também não conseguiu terminar no entendimento ali daquele aplicativo. Entendendo que existem essas divergências e preocupado com que a gente analisasse a família como um todo, nós devolvemos o grupo para essas pessoas que o cadastro inconclusivo me impede, quanto técnicos, de avaliar qual é a verdadeira composição dessa família, e para esse, a mensagem de volta retornada vai abrir para que ele mostre, olha, conclua a sua família, mostre qual é o tamanho dela, coloque os CPFs de todos os integrantes. E ao fazer isso, a gente coloca mensagens tentando orientar o cidadão brasileiro, dizendo, olha, somente um membro da sua família. Essa é a grande mensagem importante para que a gente chegue a esse cidadão, a essa família. Como é que a gente vai ajudar essa família com o auxílio emergencial? Somente uma das pessoas da família deve, ao receber essa mensagem, recadastrar a sua família inteira e pedir a reavaliação do governo brasileiro para que a gente acelere, então, a entrega do recurso a essa família que temos certeza que precisa muito. Então, fizemos essas duas ações. A primeira é, se a família for o que a gente chama de convergente, se eu conseguir definir o tamanho dessa família, porque pai e mãe cadastraram a mesma quantidade de membros da família, não esperamos as pessoas cadastrarem novamente. Apesar de termos devolvido a ela, estamos trabalhando o mais rápido possível para conseguir entregar o recurso a essa família. E vamos entregar, quando dá dúvida, se tivermos o pai e a mãe cadastrado, o CPF, chefe de família elegível, a nossa escolha foi a mãe é, de fato, a responsável e é quem receberá o recurso financeiro. E no caso das outras pessoas que não foi possível a gente identificar o tamanho dessa família, essas sim recadastrem no aplicativo e ao receber nós vamos dar toda a celeridade possível, porque aprendemos muito com o processo e agora a gente consegue acelerar melhor essa análise para entregar o recurso a quem mais precisa. Então, mais uma vez, você viu, ele repetiu, se na sua família 2 pessoas fizeram o pedido do auxílio emergencial, foi negado por dado inconclusivo, apenas uma pessoa deve preencher e solicitar. Nesse caso, seria mais viável a mãe, que seria chefe de família. Eu aconselho o seguinte, a gente tem um prazo bem legal ainda, a gente está no início de maio, a gente tem até o dia 2 de julho, então a gente tem praticamente 30 dias, praticamente. Veja só, a mãe, que é a chefe de família, ela deve preencher, aguardar uma análise, assim que ela ser aprovada, foi aprovada, aí agora vai o pai, preenche também. Preencha novamente, vê se tem condições, se passa pela análise. Se o pai não passar, for reprovado, preenche o cadastro de um filho que porventura se encaixe ou de uma filha. Faça essas tentativas, a gente sabe que as pessoas que passarem é porque realmente tem direito ao auxílio emergencial. Eu tenho visto milhões de perguntas e perguntas aqui, eu não tenho condições de responder uma por uma, vontade eu tenho, mas humanamente é praticamente impossível, então a gente procura criar esses vídeos mais informativo possível. Não estou preocupado em todo dia postar vídeo, mas eu quero levar informações mais precisas possível. Obviamente, as informações que a gente tem passado para você, cada dia muda. Às vezes eu lanço um vídeo hoje, amanhã esse vídeo já está desatualizado, as informações já mudaram. Então, gente, eu queria agradecer a todos vocês que teve paciência de assistir esse vídeo até aqui. Foi um vídeo bastante maçante, mas é um vídeo que eu quero levar a informação mais precisa possível. Eu vou colocar novamente a fala do ministro Onyx Lorenzoni e também vou colocar a fala do Dr. Barreto, sem corte, você pode assistir, reassistir e tirar suas conclusões, tá bom? Eu queria agradecer a todos vocês que têm se inscrito no nosso canal, queria agradecer, já ultrapassamos a 50 mil inscritos, muito obrigado de todo o meu coração a todos vocês que reconhecem o nosso trabalho. A gente entende que falta muita coisa, muita informação, mas não é culpa nossa, a gente tem se esforçado ao máximo a trazer o melhor conteúdo para você. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, também queria te pedir o apoio, se inscrevendo no nosso canal, curtindo e também compartilhando. Obrigado por você assistir esse vídeo até aqui e até o próximo vídeo e fique com a fala, com a entrevista do dia 30 de abril do ministro Onyx Lorenzoni e também do Dr. Barreto do Dataprev. Nós temos CPFs inconclusos. O que é isso? Isso depois o Dr. Barreto rapidamente vai explicar. Isso, por exemplo, pode estar na composição familiar.
onde o pai registra uma família, a mãe registra a mesma família, e nós não podemos fechar porque nós precisamos ter clareza de quem é que é o cabeça desta família. São 13.600.000 pessoas, é um número importante, que vão precisar entrar no aplicativo, nessa nova versão, fazer a revisão do seu cadastramento. Essa nova atualização, ela já vem como um tutorial, é uma conversa de WhatsApp facilitada para a pessoa poder preencher, para que a gente possa encontrar os elegíveis dentro deste público. Quando o ministro Onix deixou claro, olha, temos alguns detalhes importantes a falar, ele frisou sobre o que a gente chama dos CPFs inconclusivos. E aí vai uma mensagem para o cidadão brasileiro sobre duas ações que nós estamos fazendo. A primeira é entender qual é o universo dos inconclusivos. São pessoas que se cadastraram no aplicativo e, ao se cadastrarem, com a ânsia, com a vontade de conseguirem receber, pela necessidade os seus recursos, tiveram mais de um membro da sua família cadastrando a própria família. A mãe que cadastra o pai e o pai também entra no seu celular e cadastra a mãe e o filho. Quando este casamento acontece, o que a gente chama de família convergente, significa que essa família cometeu um equívoco simples de arrumar, porque eu consigo identificar que dois membros da família cadastraram a mesma família. Apesar desse cadastro estar sendo devolvido ao cidadão para que ele corrija, porque eu não consigo identificar quem é o titular, o que nós estamos, da sua família, que é o chefe da família, nós tomamos uma opção técnica de dizer que o chefe escolhido, neste caso, desta família convergente, será a mãe desta família. Então, nós, independente do que a família está corrigindo nessa versão do aplicativo, optamos por acelerar, em paralelo, ela fazer uma nova inserção, que a gente já separe esses grupos dessas famílias que nós chamamos de convergente, e aceleramos também já a análise do pagamento dessas famílias, independente do tempo que ela demore a cadastrar novamente no aplicativo. Mas existe, do outro lado, nas famílias que chamamos de inconclusivas, as famílias que, por vários motivos, alteraram demais a sua composição. Na primeira versão, ainda com menos informação, um familiar, um pai de família, pode ter colocado ele e não terminou de cadastrar seus filhos. A mãe pode ter inserido uma composição diferente do pai, porque também não conseguiu terminar no entendimento ali daquele aplicativo. Entendendo que existem essas divergências e preocupado com que a gente analisasse a família como um todo, nós devolvemos o grupo para essas pessoas que o cadastro inconclusivo me impede, quanto técnicos, de avaliar qual é a verdadeira composição dessa família, e para esse, a mensagem de volta retornada vai abrir para que ele mostre, olha, conclua a sua família, mostre qual é o tamanho dela, coloque os CPFs de todos os integrantes. E ao fazer isso, a gente coloca mensagens tentando orientar o cidadão brasileiro, dizendo, olha, somente um membro da sua família. Essa é a grande mensagem importante para que a gente chegue a esse cidadão, a essa família. Como é que a gente vai ajudar essa família com o auxílio emergencial? Somente uma das pessoas da família deve, ao receber essa mensagem, recadastrar a sua família inteira e pedir a reavaliação do governo brasileiro para que a gente acelere, então, a entrega do recurso a essa família que temos certeza que precisa muito. Então, fizemos essas duas ações. A primeira é, se a família for o que a gente chama de convergente, se eu conseguir definir o tamanho dessa família, porque pai e mãe cadastraram a mesma quantidade de membros da família, não esperamos as pessoas cadastrarem novamente. Apesar de termos devolvido a ela, estamos trabalhando o mais rápido possível para conseguir entregar o recurso a essa família. E vamos entregar, quando dá dúvida, se tivermos o pai e a mãe cadastrado, o CPF, chefe de família elegível, a nossa escolha foi a mãe é, de fato, a responsável e é quem receberá o recurso financeiro. E no caso das outras pessoas que não foi possível a gente identificar o tamanho dessa família, essa sim, recadastrem no aplicativo e ao receber nós vamos dar toda a celeridade possível, porque aprendemos muito com o processo
e agora a gente consegue acelerar melhor essa análise para entregar o recurso a quem mais precisa.